Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como está sendo a quarta-feira? Chegamos aqui para mais um café com estética. Já fiz meu cafezinho. E hoje a gente vai falar sobre um caso clínico que uma amiga minha, cirurgiã dentista, enviou num grupo que a gente tem, eu e mais duas amigas, que a gente costuma fazer discussão de caso e tudo mais. Então ela enviou esse caso de fratura que eu achei super importante compartilhar com vocês, esse caso clínico dela. E a gente convidou o professor Manuel Eduardo de Lima Machado para conversar um pouquinho e mostrar essa visão da endodontia, certo? Então eu vou esperar a Soraya para a gente dar início e explicar um pouquinho até para vocês em relação a como aconteceu essa fratura, explicar um pouquinho o histórico clínico, né, do paciente, que essa minha amiga passou pra gente. É uma amiga muito assim, próxima minha, ela chama Laila, e ela cedeu carinhosamente o caso, falou que depois ela pode mostrar a evolução, né, o processo, o plano de tratamento e tudo mais, radiografias, enfim, se a gente precisar, tá? Então, como a gente abordaria esse caso de fratura, a gente vai passar para vocês, porque a gente sabe que é um caso assim corriqueiro na clínica e que pode chegar e a gente não saber qual abordagem, qual procedimento realizar ali no momento. Então é sempre bom a gente compartilhar, certo? Eu vou aceitar aqui a professora Soraya, só um minutinho. Vamos ver. E vai ficar salvo também no IGVT depois, a gente vai compartilhar. Para quem não puder assistir agora, assistir depois. E no final terá o sorteio da nossa caneca, tão esperada, da Mulher Maravilha. Vamos lá, vamos ver. Conectando. Peraí, Mônica, fica melhor. Assim. Olá, boa tarde, como vocês estão? Isso. Tá, vai ajeitando aí, tá ótimo. Aqui a imagem tá boa. Deixa eu aumentar um pouquinho. A sua também tá boa, Mônica. A gente tá tentando ver se consegue... Tá boa aí? Tá. Se consegue mostrar os dois. Tá perfeito. Tá bonitinho, tá em formato de coração. Olha, e o cafezinho, eu já tô com a minha xícara aqui tomando cafezinho. O Manuel Eduardo não quer mostrar a xícara dele. Mostra, amor. Ele não quis pegar? Aê! É do Star Wars. A gente vai sortear depois uma de Darth. Mostra. E aqui, ó, já tá esperando para o sorteio no final da live. A gente vai sortear, vamos ver quem vai ser o vencedor e o ganhador dessa brincadeira nossa, né? Sim. E vamos falar um pouco sobre esse caso aí. A gente ia fazer a live hoje com o Dr. Felipe Machado, mas ele teve um atendimento, uma situação que ele não pôde adiar. E aí a gente antecipou esse caso clínico, né, que foi enviado para a Mônica, como uma solicitação, uma troca de ideia sobre o procedimento, a conduta clínica a ser tomada. E a gente convidou o professor Machado, né, o Manuel Eduardo de Lima Machado, que é professor, né, mestre da USP, da Faculdade de Odontologia, da FOUSP, né, com professor convidado de Harvard. E ninguém melhor do que ele para nos falar com a sua experiência clínica também e científica, né? Que a gente precisa estar sempre associando o conhecimento à clínica, né? A pesquisa à nossa clínica. Então, ele vai falar um pouco sobre essa situação aí, que é bem comum na adolescência, né? Essas fraturas. Principalmente em jovens que não fez a ortodontia ainda, que ainda tem um incisivo muito proeminente, né? Muito à vista. Então, sempre existem essas fraturas, com envolvimento radicular ou não. Nesse caso, houve envolvimento radicular e fratura, né, Mônica? Então, eu vou deixar você falando do caso com ele e ele vai discutir com você, tá? E eu depois vou falar um pouco sobre o procedimento restaurador, tá bom? Rapidamente. Vamos lá, boa tarde, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de novo. Sua presença é sempre muito importante na nossa live.
nosso convidado muito querido. Eu estava explicando um pouquinho para o pessoal antes de vocês entrarem que, como a Soraya falou, foi dado para gente, né, de uma colega minha, uma amiga minha de especialização. E a gente tem um grupo, então a gente, quando tem dúvida em algum caso, compartilha, pede uma opinião, né, vê se o plano de tratamento que a gente vai fazer está de acordo. E foi isso que aconteceu com esse caso. Eu vou passar um pouquinho a história clínica para você, professor, para você, né, saber assim mais ou menos o que aconteceu. Então é um paciente de 11 anos. Ele teve o trauma com 10 anos de idade. Então ele foi procurar o dentista depois de 1 ano que ele tinha tido esse trauma. Então chegou no consultório odontológico já numa situação crítica, né? Apresentava mobilidade severa do elemento, apresentava dor e também já tinha a fístula, a presença de fístula. Tava drenando, supurando. Então, o que a Laila, né, que é a cirurgiã dentista, ela autorizou falar, postar o caso sem problema nenhum. E ela falou que a primeira conduta dela foi fazer a radiografia, né? Com certeza já tinha essa suspeita, né, de fratura e tudo mais. A fratura foi radicular somente. Então, eu vou mostrar a foto pra gente, só se não vai travar, tá? Qualquer coisa vocês me avisam aí. Então, foi? Foi. Aí, vê se eu vou falar legal aqui. Então, a gente consegue perceber bem a fratura ali, né, no terço apical. E ela fez, no momento, fez a abertura, né, do conduto ali, liberou a supuração e tudo mais. Ela falou que teve que fez a limpeza do conduto, né, do canal, e colocou um curativo com hidróxido de cálcio. E ela foi fazendo essa limpeza do canal, né, de 15 em 15 dias e prescreveu logo no primeiro momento antibiótico. Então eu queria saber de você, professor, como que, por exemplo, se caso chegasse no meu consultório também, qual que seria, como você sendo endodontista, a melhor conduta clínica que o senhor acha que seria assim para o tratamento, né, desse elemento dental aí fraturado? Mônica, só esclarecendo que ela entrou em contato porque, inclusive, ela queria esclarecer, tirar uma dúvida sobre o procedimento, né? Ela não fez nada ainda, ela só fez esses procedimentos de emergência chegando. Então, agora o professor Machado ele vai falar qual seria o melhor caminho, né, para ela conduzir, ou qual seria o melhor caminho no dia dessa primeira Ela consulta, fez só esse procedimento de urgência mesmo, que foi a primeira consulta do paciente, né? Que ele entrou em contato com ela, foi o paciente e a mãe. Tá bom. Agora, posso falar? Pode. É porque vocês falam o tempo inteiro, né? Fala muito. A gente fala muito. Tá escutando bem, Mônica? Sim, tá ótimo. Escutando? Tá, a tela aqui está um pouco escura, eu não sei se ela está escura para vocês também, tá? Mas, enfim, eu vou dar um parecer aí. Eu acho que a gente precisa tomar, por exemplo, ter uma atenção muito grande em relação a certo ou errado, né? Eu acho que não é essa a questão e não é por aí que a gente vai caminhar. Eu vou dar, por exemplo, o parecer, né, em relação à questão de traumatismo, tá? Traumatismo, ele é uma caixa de surpresa. Você pode, por exemplo, pode ter, num caso como esse, a manutenção, inclusive, da polpa viva. E esse terço apical ser reabsorvido. Entendeu? E você pode ter, por outro lado, também, a reabsorção radicular. Enfim, a gente não sabe, né, na realidade, como é que a gente trata dente traumatizado. Não existe um protocolo que você faz o tratamento de um dente traumatizado. Porque, ao nosso ver, protocolo só pode ser considerado quando você tem, por exemplo, 80% de sucesso.
É a mesma coisa que protocolo para instrumento fraturado. Não tem. A gente dá sugestão. Alguns a gente consegue tirar, outros não consegue tirar. Tá? Então, o que acontece? Existia um pensamento que o hidróxido de cálcio ele seria importante para dente com ápice aberto ou qualquer coisa dentro desse contexto, porque ele levaria à formação de dentina, formação radicular, tá? Isso não existe, isso daí é mito, tá certo? Na realidade, em dentes com ápices muito abertos, nós precisamos de uma medicação que promova a desinfecção. Uma vez realizada a desinfecção, nós temos a cicatrização. A raiz dificilmente será formada, porque ela é formada pela união da polpa com bainha de Hertwig. Então, na ausência de um desses componentes, nós não vamos ter formação radicular. A não ser, né, que a gente comece a entrar na endodontia biológica, que é um campo que a gente começou a estudar, né, onde a gente vê, por exemplo, numa dissertação de mestrado da doutora Gi Sarra, usando MTA com célula-tronco, biocerâmicos, entendeu? Encapeamentos pulpares, a formação de ponte dentina. Ou também, por exemplo, com a dissertação, com a tese de doutorado do professor Hector Cabaleiro, que ele trabalha, por exemplo, com quitosana, e essa quitosana é um arcabouço que, colocando fatores de crescimento e células-tronco, eles levam à formação de uma calcificação dentro desse interior. Tá? Então, quer dizer, veja, não há tratamento para isso, por enquanto. Nós não temos ainda um procedimento biológico que a gente coloque, né, e a gente tenha a formação de raiz ou de osso. A gente trabalha já desde 1919 com crescimento e com essa parte da endodontia biológica, né? Então, a gente vê que, por exemplo, em trabalhos que a gente fez, se você colocar o hidróxido de cálcio em músculo do rato, não forma nada, né? Se você coloca o MTA em músculo do rato, não forma nada, tá certo? Agora, se você colocar uma raspa de dentina, forma osso. Então, quer dizer, que são os materiais indutores, entendeu? Que são materiais que ainda estão em fase experimental, que são os fatores de crescimento, etc. Então, esse será o futuro. E eu estou mostrando o futuro para dizer que, na realidade, não existe uma alternativa segura para o presente. Então, vamos lá. O paciente sofreu uma fratura do terço apical, ok? Se ele for para o meu consultório, eu espero 15 dias e faço um teste de vitalidade e a polpa está viva, eu não mexo nisso, né? Porque essa polpa viva vai criar condições favoráveis até para melhorar um pouco essa estrutura radicular, deposição de dentina secundária, né? E tudo aquilo que não é aproveitado, o organismo absorve. Então, ele pode sim absorver esse terço apical ou não, mas manter essa vitalidade, ele vai agir como se tudo fosse normal. O problema acontece como é exatamente aquilo que aconteceu. O paciente não vem 1 ano depois com um abscesso periapical. Tá? Então, vamos lá. A gente sabe hoje em dia, né, e a gente tem trabalhos para isso, inclusive uma tese defendida pela professora Karen, a questão de muito pouco tempo, que essas infecções dentais, elas podem levar a manifestações à distância. Então, ninguém está falando que qualquer lesão apical vai comprometer a ação cardíaca do paciente. 5, 6% vão. Mas 5, 6% é motivo suficiente para você tomar uma ação. Então, por exemplo, dentro do caso que se está, o que eu preciso fazer? Limpar. O abscesso, ele é formado através da necrose desse tecido intrarradicular, né? Então, tem que instrumentar muito bem e obturar esse dente. Tá? Como eu tenho um ápice aberto, hoje tem cones 0,6, 0,7, que eu posso cortar e adaptar perfeitamente um dentro dessa região apical. E aí eu preciso realizar um procedimento de preservação, porque se esse abscesso, que não existe mais motivo pela contaminação do canal
permanecer, então ele está sendo formado também pelo terço apical que está fraturado. Então aí seria interessante realizar uma cirurgia para se remover esse terço apical, tá certo? Que ele está em processo necrótico e limpar essa área. Tudo isso vai depender da quantidade eu removendo esse fragmento de endodontia, o que sobrar de dente, ele vai aguentar? Entendeu? Então, eu acho que a conduta que a gente tem que tomar é essa, entendeu? É você eliminar o caso de infecção e ver se você pode, né, reabilitar esse dente a uma restauração. E eliminar a infecção instrumentando e obturando. Restauração do canal. Nesse caso aí, né, Mônica, não houve fratura da coroa. Ele manteve a coroa clínica íntegra, né? O trauma teve um reflexo, refletiu mais na raiz, é isso? A coroa clínica, pelo que eu vi na radiografia, ela não tinha fotografia, né? A coroa ficou íntegra, é isso, Mônica? Tá me ouvindo? A Mônica está sem som. Tá sem som? Então, pelo que a Mônica mostrou aí nesse caso, tá? Ah, tá. Escreveu aqui, tá sem som. Esse caso não afetou a coroa clínica. Então, eu conversando... Espera. Eu queria perguntar, a Mônica está sem som, o doutor Guilherme Trindade entrou agora, e uma série de amigos nossos aí. Por gentileza, manda uma mensagem para saber se vocês estão escutando, tá? Então, vai, falando. Então, esse caso não afetou a coroa. Então, eu conversando com o professor Machado aqui sobre o pós-procedimento, né, já que ele citou essa opção de fazer a endodontia, remover toda a infecção, remover o ápice, né? E se tivesse afetado a coroa, né, se tivesse, vamos supor que ficou só um terço cervical, e eu precisasse de um retentor para colocar uma coroa, uma reconstrução com resina mesmo, já que se trata de um paciente muito jovem para realizar um implante, né? Paciente que ainda está em desenvolvimento maxilar também, para colocar uma ponte fixa. Então, ele comentou na possibilidade de, nessa mesma situação, seguir o protocolo que a gente utiliza de blindagem, que seria a obturação endodôntica só do último terço, deixando os 5 milímetros lá. E eu pensei, poxa, a gente usa muito esse protocolo, né, com a técnica do cone único, em raízes que não tem tanto volume, tanto calibre, né, dentro do conduto. Mas ele falou, não é, professor, sobre essa possibilidade. Isso. Né? Mas isso tudo, vamos lá, né? Vamos, por exemplo, voltar dentro do plano inicial. Eu tenho um dente que está drenando o exudato, não sei se é via canal, via ligamento periodontal, via fístula, tá? E eu, em primeiro lugar, preciso promover limpeza e desinfecção. Eu faço isso instrumentando e obturando o canal, tá? Se eu tiver uma estrutura entre coroa e raiz, né? Motivável, né? Quer dizer, que me motive a manter o elemento dentro dessa característica, é claro que eu preciso reforçar todo o bloco, né? Então, eu tenho que deixar sempre minimamente 5 milímetros de obturação, com o cone muito bem travado, e depois disso eu posso colocar um pino de fibra, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele não seja tão grande, para ele, junto da restauração coronária, manter o equilíbrio. Tudo isso vai depender, né? Tudo isso tem que ser colocado muito bem para o paciente. Como a gente vem falando, a nossa profissão é de meio e não é de fim. Então, nós não temos obrigação de que o caso dê certo. A gente faz o melhor da gente. Então, essa proposta de tratamento tem que ser colocada para a mãe, tem que ser colocada para o garoto, tem que ser determinado muito como uma tentativa. A questão da mobilidade, ela é muito desanimadora, mas a mobilidade é constante em abscessos periapicais, né? Depois que você faz, é impressionante, depois que você recebe um paciente, né, com uma grande mobilidade dental, você faz a drenagem do abscesso ou lida com esse abscesso, 15 dias depois acabou toda a mobilidade. Então, toda essa proposta, né, são propostas
que são sugeridas para se fazer um planejamento, né, em concordância com o paciente. Isso é uma tentativa de manter esse elemento o máximo possível até que ele atinja uma idade que, no caso, se o prognóstico não for favorável, dele realizar uma implantodontia. Mas aí a gente ganha um tempo, né? Inclusive, a gente mantém aí a estrutura óssea, o contorno gengival, até para que essa cirurgia de implante seja o mais estética possível, né? O mais favorável possível. Então, essa questão da blindagem, em casos como esse, seria mais com o objetivo de retentor. Então, o pino dentro do conduto não vai poder ser muito longo, né? Porque a gente já vai ter um comprimento radicular muito menor, já que já nos perdemos o ápice, né? O terço apical. Então, nós vamos ter um comprimento muito menor, fazendo a técnica da obturação endodôntica só nos 5 milímetros, blindamos com um pino mesmo que seja curto, mas bem justinho, pode ser um pino reanatomizado, e aí podemos reconstruir um pilar ou até uma classe 4, se for o caso, para que esse dente tenha mais resistência e retenção. Porque muitas vezes os pacientes nessa idade também, eles têm indicação ortodôntica, só que ele vai ter que esperar esse procedimento ortodôntico mais para o futuro, vai ter que adiar, porque esse elemento vai precisar aí de um repouso, de um tempo de cicatrização, de restabelecer toda a saúde dele para que possa colocar a ortodontia. Tá, em relação a essa questão da ortodontia, está estudando, Mônica? Você escuta a gente, Mônica? Não? Mas vocês escutam, né? Porque vocês estão colocando aqui que vocês escutam. O doutor William está escutando, William? Para a gente ter certeza se o som está sendo... Se vocês estão escutando, não sei. Se foi só a Mônica que travou. Acho que A Suelen está escutando? Tá, então tá legal. Tá. Obrigado, Suelen. Então vamos lá, olha. Tá bom. Então só você viu que não está escutando. Bom, então vamos lá. Veja, até essa questão, obrigado, até essa questão, tá, sobre a movimentação ortodôntica, ela, por exemplo, carece de uma melhor interpretação. Vamos lá. Por que carece de uma melhor interpretação? A gente vê a reabsorção radicular, etc., como sendo uma patologia muito ruim. Na realidade, a reabsorção é um mecanismo de defesa. Existem alguns trabalhos, como o do Nanair Ramachandran, que ele trabalha com um rato germe-free, que não tem um mecanismo imunológico, então ele provoca uma lesão apical, ou melhor, ele provoca uma necrose pulpar e não tem lesão nenhuma. Mas esses ratos morrem por sepsemia 15, 20 dias depois. Então, quer dizer, a reabsorção, ela atua no sentido de remover o agente agressor. Por exemplo, para quem trabalha, às vezes, em posto de saúde, às vezes recebe um molar, né, para fazer uma cirurgia sem raiz, com coroa quebrada, tudo mais, e ele vai ver, por exemplo, a raiz é só um toquinho que ele tira até com cureta. E o cara não tem lesão apical, né? Isso daí é muito comum de ser observado. Isso demonstra o quê? Que esse indivíduo não tem bactérias extremamente agressivas na sua flora, ou no interior do canal radicular, e um grande sistema imunológico. Outras vezes acontece ao contrário. Uma polpa morre e logo depois já vem uma lesão apical e já vem, por exemplo, uma drenagem, um abscesso muito grande. Esse equilíbrio entre agressão bacteriana e resposta imunológica é o que determina a evolução de abscesso para, por exemplo, granuloma e outros que tais. Tá? Mas veja bem, eu continuo frisando que para esse paciente o que mais se preocupa é a infecção. Então, é a infecção que tem que ser tratada imediatamente. Se eu tenho e como se trata a infecção? Instrumento e altura, tá? Se eu tenho estrutura radicular suficiente para poder remontar esse dente e manter dentro dessa cavidade, ótimo. Se eu não tenho, então aí eu vou ter que buscar outros procedimentos, inclusive cirúrgicos, para tirar esse dente que está sendo um foco de infecção para o organismo.
tá? Mas vamos supor que a gente tenha. E aí, por exemplo, se discute, né, a questão da movimentação ortodôntica. Veja bem, atualmente, um dos conceitos, quando eu tenho um dente com lesão apical, que eu terminei a endodontia, né, por exemplo, o contexto clínico até agora é que, por exemplo, tem que esperar a reparação para depois fazer a movimentação ortodôntica. Ora, essa é uma questão interpretativa que ela pode ser vista de uma outra maneira. Quando eu faço uma movimentação ortodôntica, eu estimulo a reabsorção óssea e a reabsorção dentinária. Ora, nessas lesões apicais, eu tenho dentina radicular, cimento radicular e osso podre, comprometido, que precisa ser reabsorvido e precisa ser retomado um estímulo, o que se para que eu tenha a cura mais rapidamente. É até a própria filosofia do extravasamento do odofórmio, né? Em lesões grandes, em lesões refratárias que a gente utiliza. Esse odofórmio tem por o quê como característica? Ativar a ação de macrófagos para remover a bactéria, osso podre e todo esse contexto para que se gere uma reparação tecidual, entendeu? Então, hoje, o contexto que a gente tem, pelo menos por parte da endodontia, é que um estímulo de reabsorção ele é favorável quando eu tenha cimento dentina necrótica dentro daquela área, entendeu? Então, quer dizer que se ele precisasse um tratamento ortodôntico, passou por todos esses procedimentos, o tratamento ortodôntico poderia ser uma forma vamos dizer assim, ativar essa formação, essa cicatrização óssea, potencializar positivamente. É claro, por exemplo, que a gente tem que sair da fase aguda. Isso para o período do término desse procedimento, remoção do ápice, obturação endodôntica, ao início ortodôntico, precisaria de um espaço de tempo. 20 dias, 30 dias, né? Que é o tempo que a gente tem, que a gente começa a determinar crescimento ósseo. O crescimento ósseo, ele inicia a partir do 30º dia, basicamente. Por isso que quando a gente faz medicações com iodoforme extravasando na lesão apical, a gente faz trocas a cada 30, 40 dias, para a gente ver se muda o tom de cinza que determina o crescimento ósseo. E aí eu acredito que sim, entendeu? A grande questão que nós temos em todos esses casos de fratura é a questão da necrose pulpar. E também existe outro fator agravante, né? Mesmo assim, você pode ter a reabsorção externa da raiz. A gente não sabe o que acontece em fratura. De repente, se o organismo entende que aquele remanescente dental é um corpo estranho, ele passa a ser reabsorvido, né? Então, todo esse contexto tem que ser colocado na mesa, né? E se optar por um tratamento, esse conservador, eu acredito que seja o mais interessante, né? Porque mais junto com o paciente, muito bem esclarecido de todas essas variáveis. Não existe tratamento para dente traumatizado. Existem sugestões de procedimento. É importante essa comunicação, né? Que é uma tentativa, né? Para prolongar a vida desse elemento e não uma solução definitiva com resultado 100%. Essa comunicação é muito importante. Então, eu acho que já foi bem esclarecedor com relação a esse caso clínico. A Mônica não pôde falar, mas daqui a pouquinho a gente vai tentar colocá-la aí ao vivo de novo para fazer o sorteio. Mas eu acho que alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse caso, pode enviar no nosso direct, que a gente responde no stories ou no direct de vocês também. A gente tem recebido algumas perguntas, algumas sugestões de casos clínicos, esse foi um deles, tá? Então, nós vamos fazer o sorteio. Vou esperar a Mônica, vou agradecer primeiro ao professor Machado, que ele tem um compromisso agora, atendeu esse convite nosso,
Vou agradecer. Ele vai ter que sair e eu vou tentar com a Mônica realizar o sorteio, sim. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou dar um tempinho para a Mônica aí. Vou conversar com ela agora para a gente fazer o sorteio da xícara lá. Ó. Tá bom, pessoal, eu agradeço aí, tá, a oportunidade. E é claro que isso daí são esses comentários são extremamente breves, né? E podemos colocar praticamente como superficiais. E aqueles que quiserem perguntar mais alguma coisa, a gente está à disposição. Pode visitar o site nosso, que é www.professormachado.com.br, entrar em contato com a gente, ou mesmo por aqui no grupo aí das doutoras, tá bom? Então, um grande abraço aí, boa tarde. Mônica, um beijo aí, obrigado, tá? Ela não consegue. Faz assim, dá um tchau para ela. Fazer a comunicação. Obrigada, professor. Então, gente, mas vamos tentar ir falar com a mãe. Mônica, tenta aí entrar para a gente fazer o sorteio. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu vou mandar mensagem para você. Tenta colocar no 4G. No 4G. Peraí. Peraí. Posso fazer o sorteio, então? Faço o sorteio? Posso fazer o sorteio da xícara? Está todo mundo esperando aí. Ah, Mônica, poxa, a Mônica queria participar. Mas a Mônica vai estar participando com a gente aí. Como a gente combinou de fazer o sorteio hoje, vamos fazer o sorteio, né, Mônica? Então, vamos lá, ó. Então, vamos sortear a xícara, né, da Mulher Maravilha, essa aqui. Vamos fazer aqui, vamos fazer esse sorteio ao vivo, tá? Vamos ver. Vou botar o óculos, né? Que eu não estou enxergando nada. Vamos sortear. Ó, gente, ó. Estou fazendo o sorteio ao vivo aqui com outro celular, tá? Vamos ver quem que vai ser. Vamos sortear o número. Vamos ver agora. É a primeira vez que eu faço sorteio assim ao vivo, viu? Olha, Furlan Cássia. Olha, pessoa sorteada. Doutora Furlan Cássia. Tá dando para ver? Então, ó, @FurlanCássia15. O número sorteado foi 3443. Eu vou depois dar um printzinho aqui na tela para poder. Então, olha, doutora, ela tá aí? Não, acho que ela não tá na live, tá? O comentário ela marcou @Selma Spor e @Lígia Soares. Ela marcou essas duas pessoas, tá? Doutora Furlan Cássia. Então, já foi a nossa sorteada, mas não fiquem tristes, porque lá para frente mais um pouquinho, né, Mônica? A Mônica queria ganhar. Eu vou mandar uma para você, Mônica. Então, a doutora Furlan ganhou, tá? Muito obrigada por ter participado aí, todo mundo. Agora eu vou agradecer as pessoas que entraram na nossa live aí, o Bem Mais Que Vida, sempre presente, essa empresa aí que proporciona bem-estar. Teve várias pessoas aqui, colegas que eu não pude falar. A Clox, a Ana Paula, a doutora Ana Paula, a Clox participou também. A Lu e a Ké Beirute. A Lui também. Vamos ver mais quem. Gisele Oliveira, doutora Gisele, assistente do professor Machado. Ké Beirute. É isso aí, gente, olha... Obrigada a todos, viu, por terem participado aí, o doutor Valdir Mugli também, Viviane 10, Clique Dudu entrou também, olha, é um prazer, viu? Clique Dudu presente aí na nossa live, você pode ser um convidado nosso futuro aí para a gente falar sobre fotografia. Águia, Sueli Franca. Tem outra, Vivino. É porque o nome do Instagram, né, gente? Eu não consigo reconhecer a pessoa, tá? Mas tem Vivi Norato Silva, Águia, Engenharia,
Doutor Vinícius Guimarães, estava desde o início, Leni, muitas pessoas mais aí, gente. Olha, um beijo, um abraço para vocês. Eu acho que foi bem produtivo hoje. Esse caso clínico foi muito importante, porque, inclusive, tirou dúvidas minha também, não é? Porque são situações de urgência. E está ligado à estética também, porque pacientes de 11 anos, gente, com fratura de incisivo central, é muito complexo a decisão, né? Como prolongar a vida desses dentes fraturados. Pelo menos nesse caso que o paciente tinha 11 anos, a gente deixar um pouquinho mais esse elemento aí. Mas o professor Machado, ele respondeu muito bem, foi muito satisfatório. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer outra dúvida ou caso parecido, manda pra gente aí no direct. Mônica, um beijão. Vamos ver se você não consegue mais ficar mudinha assim. Pelo amor de Deus, vou trazer você aqui para São Paulo, aqui para casa, pra você fazer tudo junto aqui. Tá bom, minha querida? Um beijo, um prazer sempre estar com você. Vamos nos falando.